bem, gente? E aí? Tá tudo certo? Querido, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantos aqui hoje querem ter uma experiência com Deus? Deixa eu lhe explicar uma coisa sobre experiências com Deus. Deus, ele quer ser desejado. Então, assim, num culto como esse, de verdade, a gente sabe que talvez a fome, ela não é igual para todos. A gente cai numa rotina religiosa e tem que ir na igreja domingo, né? Quase uma obrigação, porque sou crente. Mas Deus, ele realmente, eu sei que Deus quer fazer alguma coisa aqui, irmãos, hoje. Isso pode parecer muito comum para você, mas se realmente eu não acreditasse que Deus quisesse fazer alguma coisa aqui hoje, eu com certeza hoje estaria em outro lugar. Eu tenho certeza que existem lugares muito melhores para estar do que aqui. E não é menosprezando vocês, não é isso que eu estou dizendo. Mas a minha expectativa hoje aqui, eu amo estar em comunhão com todo mundo. Mas a minha expectativa hoje aqui é que Jesus vai tocar em pessoas aqui hoje. Essa é a minha expectativa, é a única. E sabe como isso acontece? Quando você libera a sua fome. O culto não depende de quem cantou e de quem vai pregar. O culto depende da fome que temos por ele. Até que se alguém subir com um desejo diferente do que esse, a nossa fome deve interromper uma ação carnal para que o espiritual venha sobre as nossas vidas. Sabe? Nós devemos sempre apontar isso. Nós viemos cultuar você, Jesus. E é uma enorme desfeita e falta de educação. Eu vim no lugar só para te ver e você não aparecer. Jesus tem que ser tão desejado, que dizer, o Senhor não vai fazer essa desfeita, o Senhor não é mal educado. Nós estamos aqui esperando você. Nós não estamos preocupados com protocolos, com uma liturgia de um culto, nós não estamos nem aí para isso. Não estamos preocupados com essa liturgia. Nós viemos aqui te ver, a ponto de ele entender que ele é desejado. Querido, Deus realmente quer tocar em você. Amém? E a palavra que eu queria compartilhar com você hoje é uma palavra que me desafia muito. A gente vai falar um pouquinho sobre os processos e os propósitos de Deus. E querido, chega um momento que a gente precisa de uma manutenção. Sabe, o carro que para olhar se está tudo bem antes de continuar a viagem. Para ver se realmente consegue traçar aquele destino. E em Provérbios capítulo 16... Então, eu queria que você me ajudasse com a sua fome. Talvez não é para todo mundo, eu sei. Eu sei que alguns vieram aqui só para mais um culto, para bater o cartão na IAFAD. Mas eu queria falar aqui com pessoas que estão sedentas por Jesus. Você pode me ajudar a chamar a presença dele aqui hoje? Você pode começar a liberar a sua fome e dizer, Jesus, nós queremos você aqui hoje. Tem que aparecer. Tem que aparecer, não aceitamos outra coisa. Amém, queridos? Ei, amém? Provérbios capítulo 16, verso 1 diz assim: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios, para o dia do seu castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. 6. Com amor e fidelidade
se faz a expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. 9. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Vamos orar então, para Deus derramar revelações aqui hoje, irmãos? Senhor, nós pedimos agora o espírito de revelação sobre as nossas vidas. Peço que o Senhor venha falar e não venha pedir, Senhor, deixa nada impedir que a tua voz fale aos corações. Jesus, por favor, eu quero a tua ajuda, eu preciso de você. Vem agora, com a revelação, com o rema do Senhor sobre as nossas vidas. Tudo que eu te peço é que a tua palavra, ela venha nos desafiar hoje. Eu quero ser desafiado por você. Eu preciso ser mexido por você hoje, Jesus. Espírito Santo, começa a procurar alguém que está com fome aqui agora, Jesus. Espírito Santo, começa a procurar alguém que não está satisfeito com a sua vida e diz, eu preciso de mudança hoje aqui. E eu estou aqui, papai. Aleluia. Queridos, eu quero começar essa palavra poderosa, essa nossa introdução, contando, já contei isso algumas vezes, mas tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. Com um testemunho, sabe, de um colega, muitos anos atrás, em outro lugar, como eu conheci um colega. Um dia eu estava na igreja e esse cara me procura, ele se apresenta, jovem, assim, bem sucedido, professor, dava aula em vários cursinhos, mas ele dizia assim, eu preciso contar minha história para você, eu estou desesperado. E eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, parece estranho, mas a minha vida mudou por conta de um problema. Eu era casado, 2 filhos, e eu morava com a minha mãe, e a gente tinha feito um propósito que isso seria por um período, porque nós íamos comprar uma casa, um terreno, um apartamento, estávamos juntando. Estava tudo certo, tudo bem. Sabe, nós buscando a Deus juntos. Deus confirmando cada passo que estávamos dando juntos. E um dia eu voltando do meu trabalho, eu passo em frente a uma agência e eu vejo um carro. Fui meio que seduzido pelo vendedor. E eu tinha grana, era uma boa oportunidade. E eu comprei. E quando eu cheguei em casa, minha esposa ficou muito triste. Ela falou, o problema não é o carro, mas a gente tinha feito um propósito. A gente estava junto nisso. A gente estava planejando comprar casa. Os negócios estão indo bem. Por que você deu esse passo sem me consultar? Sabe, querido, antes de eu continuar dando esse exemplo, aprenda uma coisa. Se Deus fala com Maria, Deus também tem que falar com José, amado. Amado, em nome de Jesus, eu queria muito que você entendesse que Jesus precisa ser o centro da sua vida. Que às vezes um passo errado que você vai dar vai botar muita coisa a perder. Que Deus tem o melhor para você. Que esse é o tempo de ser dirigido pelo Espírito Santo. Esse é o tempo. Esse é o tempo que o que vale é se Deus está falando com você ou não. De verdade, você precisa entender urgentemente a estação que você está vivendo. O que Deus quer para você. E Ele quer. Aonde está a voz de Deus para dirigir a minha vida? E ele conta que no começo ficou triste, gerou problemas, mas depois ela acostumou, porque se a gente sabe que carro não é luxo, é uma necessidade. Resumindo,
Mas ele começa a contar que ele não tinha estrutura para aquilo. Que ele deu um passo fora do tempo. E aquilo começou a gerar alguns problemas. Ele lida com muitas pessoas. Aquele automóvel começou a chamar muita atenção. E ele começou a ter alguns problemas. E como que isso acabou? Um dia ele acordou, não viu a esposa do lado e só um bilhete. E ele não sabia para onde a esposa tinha ido. E foi naquela fase que eu conhecia ele, depois de alguns meses, ele começou a buscar até as autoridades. E foi depois de muito tempo descobrir que a esposa estava, um mês atrás estava nos Estados Unidos, outro mês estava na Alemanha, deixou os 2 filhos. A gente começou a orar junto, eu não sabia o que dizer para ele. Nessa amizade, um dia ele chega e diz assim, cara, eu estava no shopping esses dias, com os meus filhos. E de repente eu levanto e vejo a minha esposa com uma outra pessoa. Na hora eu reconheci que ele não era brasileiro. Ela fala em algum idioma para ele se afastar. Ela chega para mim e encerra o nosso casamento. Acabou a minha vida. Deixa eu lhe falar uma coisa, querido. O problema não foi o carro. A questão não é o carro. Sabe o que é? É tomar atitude sem direção de Deus. A questão é não entender que nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Que Deus sabe o tempo das coisas. Que nós estamos num processo. E tudo que Deus quer de você é que você facilite para Ele agir. Porque só tem alguém que pode impedir o processo de Deus na sua vida, o agir de Deus nas nossas vidas. É o Senhor, somos nós mesmos, irmãos. Ninguém pode impedir. Nós não estamos mais naqueles cultos que do início ao fim se expulsa demônio, se fala mais do diabo do que de Deus. E tudo é culpa do inimigo ou de alguém que me percebe. Não, 1000 vezes não. Para você já começar a entender o que Deus está pedindo para você, Ele está pedindo, pare de se justificar. Ninguém pode impedir o que eu quero fazer na sua vida. Facilita porque eu quero te ajudar. A gente começa a entender o processo de Deus, querido, quando a gente começa a chamar a responsabilidade para nós mesmos. O texto fala que quando os nossos caminhos são agradáveis a Deus, até os nossos inimigos Ele faz que tenham paz. Mas Ele começa dizendo, o homem faz planos, mas a resposta correta vem de Deus. Nós precisamos colocar a nossa vida em Deus. Amado, deixa eu lhe falar, existem etapas que a gente pode até pular, mas não vão ser boas. Existem etapas que Deus quer que você passe por elas, que você aprenda com elas, que você entenda que é importante. Não dá mais para fugir disso. Está na hora de passar o processo de Deus. Vem a honra, vem o upgrade, vem a mudança, mas primeiro vem aquilo que Ele quer agir em você. Deus só vai fazer através da sua vida aquilo que Ele fez em você. Tem um texto que eu queria que você lesse comigo. Em Êxodo, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. Verso 17. Então comece a inclinar o seu coração a entender que eu preciso aceitar o processo de Deus na minha vida. Que será que eu não estou toda hora protelando? Sabe a atitude que a gente tem que tomar e a gente sempre vai adiando? Isso pode ser depois. Isso pode ser depois. E está chegando a hora que não dá mais para ser assim. Êxodo capítulo 13, verso 17 diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus os guiou pela rota da terra dos filisteus. Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus.
embora fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Para fazer um plano de fundo, o que nós estamos lendo aqui? O livro de Êxodo, que fala da libertação. Basicamente, Deus levanta um libertador, Moisés. Isso tudo aponta para Jesus, tirando o povo do Egito, falando do mundo, nos libertando e levando para a terra prometida. Depois de um processo assim longo, duro, enfim, o povo se vê livre da tirania de Faraó. Só que Deus deu uma direção muito específica, deu várias, mas eu pincelei essa aqui hoje para nós. E Deus disse assim: Moisés, deixa eu explicar uma coisa para você. Você não pode ir pelo caminho dos filisteus, não leve o povo por lá. E eu acredito que Moisés faria isso, porque o próprio versículo explica que era o caminho mais curto para chegar. Mas Deus diz assim: eu quero que vocês vão para o caminho mais longo, vai ser mais longo, mas hoje, se eles se encontrarem com a guerra, eu sei o que eles vão enfrentar, eles vão acabar recuando. Deus viu, sabia da estrutura do povo e disse: agora não dá por esse caminho mais curto, vou ter que ir pelo caminho mais longo. Sabe o que eu aprendo aqui? Aprendo muitas coisas. Primeiro, o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, me antecipa muitas coisas. Por que é tão importante se relacionar com Deus? Porque Deus disse para ele: não vá por esse caminho. Parece ser o caminho melhor, mas não vai ser legal. Sabe, querido, quantas vezes a gente precisa entender uma coisa? Que às vezes o caminho mais curto não é o melhor. Talvez é decepcionante esse evangelho que eu vou pregar hoje para você, mas talvez, deixa eu falar com você, uma mudança que você quer na sua vida não vai ser de uma hora para outra. E eu vou explicar por quê. E não é bem culpa de Deus isso. Porque para Deus, pouco diferenciava o caminho mais curto e mais longo, mas tinha a ver com a estrutura do povo. Deus sabia, Ele é pai. E como os pais que estão aqui conhecem a estrutura do filho, então sabe que certas coisas o filho não vai suportar, já teve aquela experiência. Então, quando nós ficamos inquietos e ansiosos por que algo acontece ou não, não devemos consultar a Deus. Por que Ele não permitiu que isso não aconteça? Ele não permitiu por causa da sua estrutura. Sabe por que Ele não permitiu? Porque o processo dele na sua vida está parado. É por isso que Ele não permitiu. Ele te livrou. Talvez aquilo que você muito chora é Deus te livrando. E você não sabe. Talvez a gente ainda fica, sabe, cultivando um funeral por algo que não aconteceu, ou que não vem acontecendo, e talvez é Deus dizendo para Moisés: caminho mais longo. Até hoje aqui, a resposta que você vai dar para esse culto é como se fosse uma fila. A resposta que você der, Deus vai dizer assim: caminho mais longo, tem que ser mais longo. Você não tem estrutura ainda. Você ainda não vai suportar, não tem jeito. Ainda mágoa. Ainda carrega coisas. Ainda resiste em muitas coisas. Você não abriu a casa inteira, me deixou na sala. Quero ir para a cozinha, quero ir para o quarto, você não deixa. E na hora de tomarmos decisões, às vezes é Deus dizendo: não permito. Às vezes até, sabe, um exemplo prático: nossa, eu sei que eu tinha condições para aquele cargo. Eu até me preparei para isso. Mas Deus julgou a sua estrutura. Porque deixa eu falar, querido, não é só chegar. Difícil não é chegar, difícil é se manter no lugar. A questão não é chegar, a questão é se você vai permanecer lá. Não é dar um fôlego e dizer: nossa, mas e depois que chegar? Será que você tem estrutura para se manter lá? Será que você vai suportar se manter lá? E aí a gente fala um pouco sobre vontade real e permissiva de Deus. Porque de verdade, mesmo dizendo para ele: não vá por esse caminho, eles poderiam ter ido, não foram. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: Deus não vai tratar você como um animal de estimação e te dar uma direção, e te colocar uma coleira e ver se você vai tomar essa atitude ou não. Deus não vai fazer isso. Na parábola do filho pródigo,
Não era a vontade do pai que o filho pegasse tudo e fosse embora. Não era, mas o pai permitiu porque ele não podia prender o filho. Querido, às vezes é nítido e Deus vem dando direções que não é, essa atitude não é a correta. Não é esse lugar que é para você estar. Você não pode ter isso no coração, que essa não é a postura. E Deus já falou, o Espírito Santo já te deu a direção. Mas Deus não pode obrigar você a tomar atitude errada. Tudo que Ele pede é que você facilite. A carta às igrejas diz assim: o Espírito está batendo a porta. Se deixar, eu vou entrar. É o Espírito dizendo assim: eu preciso que você facilite o processo. Um exemplo prático disso é de Saul e Davi. O povo não tinha um rei e o povo pediu. Um dia Samuel, o profeta, ficou até indignado, disse: por que eles querem um rei? E Deus diz assim: você não precisa ficar triste não, Samuel. Eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Estão rejeitando a mim. Então, nitidamente, não era a vontade de Deus, mas Deus permitiu. Só que eu quero ensinar uma coisa para você sobre vontade perfeita de Deus e vontade permissiva de Deus. Quando o reino de Saul começou a dar PT, ou seja, quando começou a dar problema, Deus disse assim: agora vocês administram. Tudo que você conquista na permissão, na sua vontade, Deus está há muito tempo tentando: deixa de ser ansioso, não é assim, eu trabalho na paz, eu tenho um processo para fazer as coisas, mas não, vai ter que ser assim, vai ter que ser desse jeito. Deus vai permitir, porque Ele não vai amarrar você. Mas quando der errado, Ele vai dizer: cara, o que eu faço, Jesus? Agora é você mesmo que vai ter que fazer alguma coisa com isso. Querido, se você arrumou um Saul para a sua vida, a única coisa que você pode fazer, a ajuda que Deus pode te ajudar é isso. O único conselho é: se livre dele. O Saul que você elege é o que você sustenta. O Davi que Deus levanta é ele que sustenta. O Davi que Deus traz para a minha vida, ele sustenta o trono dele. O Saul que você levanta, o negócio que você abre sem direção de Deus, um relacionamento totalmente fora da direção de Deus, atitude, uma postura fora, totalmente fora daquilo que Deus te dirigiu, você vai ter que sustentar no seu braço. Você vai ter que manter isso. O pai diz: pai, eu vou embora, me dá o que é meu. Filho, eu não quero, mas vai. Mas quando ele começou a imaginar comer com os porcos, ele teve que conviver com aquilo sozinho. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu preciso voltar. Realmente eu tenho tomado atitudes que não são legais. Querido, viver na permissão de Deus é ruim. Toda a direção que Deus dava para os discípulos não quer dizer que eles não passavam problemas. Mas quando você está na direção de Deus e aparece uma tentação, sabe o que acontece? Deus vem te socorrer. Deus disse para os discípulos: peguem um barco e vão para o outro lado. Ele mandou, no meio do caminho se levantou o vento. Quem foi de encontro a eles? Quem foi? Jesus. Não temos vir resolver, fui eu que mandei. Mas se você pega um caminho como o de Jonas, que Deus não mandou, querido. Perguntaram para Jonas, e é por isso que eu tenho certeza que Jonas é realmente o profeta de Deus, foi um grande homem de Deus. Porque quando ele começou a passar um vento, chegaram perto dele: Jonas, você não vai orar? E sabe o que ele disse? Na permissão só tem um jeito de você resolver. Ele falou assim: não tenho que orar, o problema sou eu. E o que a gente faz com você? Me tira do barco. E a Bíblia diz: assim que tiraram ele do barco, a tempestade cessou. Na vontade real de Deus, sabe o que você faz? Não faz nada. Não foi Deus que te mandou? Não é Ele que colocou você lá? Fique em paz, Ele vai te socorrer. Na permissão, irmão, começa a se mexer, porque Deus não vai te socorrer. Deus não vai fazer nada. Deus está esperando você se mover e se mover até Ele, para Ele mudar a situação da sua vida. Você que arrumou essa luta para a sua vida. Você que não ouviu no tempo certo. A pergunta é: você é um discípulo no meio de um vento? Os dois estavam em um vento, discípulos e Jonas, mas para sair as atitudes eram diferentes. Quando eu estou na vontade, eu tenho que crer que Ele vem me socorrer. Quando eu estou na permissão, amado, você pode procurar profeta.
Você pode procurar imposição de mãos. O único jeito é você colocando para fora e falando a verdade para as pessoas. Jonas foi homem suficiente para dizer: eu sou o problema. Vocês querem paz? Eu sou o problema. De verdade eu quero falar que Deus está falando com a gente aqui agora. Você só vai sair da permissão quando você falar a verdade sobre você. Quando você falar a sua verdade. Quem entendeu até aqui, está todo mundo bem? Dá para continuar? Segundo livro de Reis. Capítulo 5. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quantos creem que Deus está falando aqui hoje, irmãos? Dá para você dar um sorriso aí? Amém? Tá tudo bem? Amém? Então hoje, ou espero socorro, porque estou na vontade real, ou se move, irmão. Mas eu quero falar uma coisa. Deus não desistiu de Jonas. Deus não desistiu. Mesmo ele procurando aquela luta, quando ele se moveu, Deus preparou um grande milagre para tirar ele de lá. Deus pode nos tirar de situações, irmãos. Mas nós vamos ter que ser sinceros. Deixa eu lhe falar. Você lembra de Provérbios 16? Deus detesta os orgulhosos. Você lembra disso? Que nós lemos? Deus detesta os orgulhosos. Até quando o orgulho vai impedir o processo de Deus na sua vida, irmão? Até quando a gente vai perder para o orgulho? Até quando a gente vai perder para o orgulho? Até quando a gente vai perder para o orgulho? Para a vaidade? Até quando a gente vai ficar nessa guerra? Tudo que Deus quer é que você se mova. É verdade, Jesus. Eu sou assim. Está falando de mim. Isso é comigo. Eu nem te consultei. É por isso que eu estou passando isso. Deus não desistiu de Jonas. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu. Ele não, quando eu digo que você saiu da vontade dele, mas ele está como aquele pai esperando o filho voltar. Se você se mover, hoje mesmo ele se move até você. É isso que Deus quer fazer. Ele não vai apontar o dedo e dizer agora sofre. Mas ele está dizendo, meu filho, você que foi até aí, agora volta. Agora vem. E se eu for, você vai me aceitar? Ele diz que todo aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. E essa é a questão hoje. Será que eu quero? Será que eu tenho coragem de voltar? Será que eu tenho coragem? Depois de tantos anos, tanta bagagem, será que eu tenho coragem de passar esse processo agora? Eu sustentei tantos anos isso e agora eu vou ter que botar tudo por terra. Mas a Bíblia fala que a honra da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? Diz assim, ó, versículo 9, segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada e ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus,
Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra? Não, são os rios de Abana e Fafá, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. 13, preste atenção nesse versículo. Mas os seus servos disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas diz: se lave e será purificado. E assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele se tornou como de uma criança. Quantos já ouviram falar aqui de Naamã? Deixa eu só entender um plano de fundo. Estamos falando de um grande general, vitorioso. Só que a Bíblia fala que ele era leproso. Depois você pode ler desde o versículo 1. Ele tinha uma enfermidade. Apesar de ter muitos recursos, não conseguia. De repente fica sabendo, lá em Israel tem um homem de Deus que se ele orar por você, você vai ficar curado. Ele pega toda a sua comitiva, como se fosse o ministro da justiça, sei lá, da Espanha, e viesse até o Brasil para receber a oração de um homem. Entra na igreja, com toda aquela comitiva, carros, tudo aquilo. Ou chega de helicóptero, desce e diz assim: eu quero falar com o pastor, o homem de Deus que me falaram. E você sabe o que ele faz? O homem de Deus manda o seu auxiliar. Diga para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ficar curado. Deixa eu lhe aprender uma coisa. No processo de Deus, a gente entra achando que conhece os nossos problemas. Mas é no processo de Deus que você vai saber quais são os seus problemas mesmo. Aonde mesmo que você precisa ser curado. Sabe? Talvez você ache que aquela área não precisa ser tratada ainda. É Deus que vai dizer para você se não precisa ser tratada ainda. Porque até aqui a gente só está falando de um general que é leproso. Depois que o profeta manda alguém falar com ele, sabe outro problema que apareceu? Orgulho, vaidade. O cara lutou a vida inteira buscando uma solução para se livrar de um problema. A solução era simples: mergulha 7 vezes. 7 vezes fala de processo. Não vai ser no mergulho só não. Amigo, você vai ter que dar muitos mergulhos. Não é um só mergulho, você vai ter que dar muitos mergulhos. Você sabe o que quer dizer o significado de Jordão? Do Rio Jordão. Jordão quer dizer aquele que desce, corre e flui. Para você correr e fluir, primeiro você vai ter que descer. Era isso que Deus estava pedindo para Naamã. Desce, porque depois que você descer, você corre e flui. As coisas não vão fluir. Não adianta maquiar, pular etapa. As coisas não vão mudar assim. No braço, na garganta, você não vai convencer a Deus. É um processo. Mergulha 7 vezes. Mergulhar quer dizer, está na hora de se despir. Tira essa armadura e mergulha, mostra a sua enfermidade, porque eu vou curar. A dificuldade, querido, não era mergulhar. O homem era homem de guerra. A dificuldade era vencer o orgulho, parar de proteger sua reputação. Essa é a nossa dificuldade. É continuar pensando o que as pessoas vão dizer se souberem que eu estou passando isso dentro de casa. Esse é o nosso problema. Como que eu vou mostrar o que eu estou passando? Como eu vou dizer quem eu sou? Esse é o nosso problema. Ele estava protegendo sua reputação. Alguém entende isso? Era tão simples. E sabe o que eu acho tremendo? Que a Bíblia não dá nenhum nome. Mas alguns servos disseram assim: é tão simples, não faça isso. Porque, deixa eu falar uma coisa. No Facebook de Naamã, você já viu aquele tipo de pessoas que ele tira
sabe, uma foto, sorrindo, e ainda tem a cara de pau de botar um versículo dizendo: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha torre forte. Você chega perto do cara, o cara está depressivo. O problema não é a foto, nada disso, super legal. O problema é ficar sustentando reputação, criando um mundo fake de alguém que você não é. De um relacionamento que não tem, com Deus ou com o marido, com a esposa, com o filho, não tem. E quando a gente convive com a pessoa, vê que não tem. Até quando vai sustentar essa reputação? Até quando o que as pessoas pensam vai ser mais importante do que Deus pensa? Porque reputação, querido, é o que as pessoas acham que eu sou. Mas caráter é aquilo que eu sou mesmo. E quando alguém começa a proteger demais sua reputação, é porque o seu caráter já está corrompido. Mas Deus sempre levanta alguém para dizer: tão simples, mergulha, por favor. É de líderes assim que nós precisamos, que nem de nome a gente sabe o nome deles. Líder, querido, não é aquele que carrega o título. A gente só sabe o nome do general Naamã, mas quem mudou aquele quadro foram os seus servos. O líder é o que facilita, o que descomplica as coisas. Alguém que tem discernimento para entender, por favor. Porque, sabe, aquele general, quando Deus tocou nele, porque no processo de Deus, Deus vai tocar em você. Tudo que tem que ser tratado, vai ser tratado. Eu não estou falando que Deus vai pesar, não, Ele vai vir com remédio. Mas Ele vai tratar tudo que precisa ser tratado. Se eu quero o processo de Deus, Ele não vai te obrigar a entrar nesse processo. Mas se você quer o processo de Deus, Ele não vai deixar nada de fora. Se é para a gente mexer, vamos mexer em tudo que precisa ser mexido, porque eu quero mudar a sua história. É sério. Mas ele queria se proteger. Você quer saber quando uma pessoa é espiritual? Você quer saber assim, eu quero saber. Sabe, pastor? Bateu e valeu. Quero saber se o cara é espiritual. Você quer saber? A Bíblia dá a resposta. Quero saber se a pessoa é espiritual. Abra comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 2. No processo de Deus, querido, o que vale não é o que as pessoas acham que você tem. O que vale é o que você tem mesmo, ou não tem. Quantos estão entendendo aqui hoje? Amém? Dá para suportar um pouquinho mais ou não? Hein? Dois 15. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, irmão. Hein? Quantos estão acreditando que ele vai aparecer aqui, alguma coisa vai acontecer? Hein? Você ainda está acreditando comigo que Jesus vai chegar com força aqui? Amém, irmão? Aleluia. Como que eu sei que alguém é espiritual? Diz assim, ó, 2,15, grifa isso na sua Bíblia, risca, passa caneta rosa, amarela, vermelha, lilás, arco-íris, preta, tudo que você puder manchar. Bota no despertador de manhã, o meu despertador vai ser esse versículo. Vai ser esse versículo, Vai ser esse versículo. 2,15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Olha aqui para mim. O que é espiritual tem discernimento. O que é espiritual, se é mesmo, tem discernimento. Sabe o que eu vejo em Naamã? Um cara, quando ele não vai me atender, orgulho, vaidade. Ele não veio falar comigo, eu vim de tão longe. Eu vim aqui para o pastor orar por mim.
E ele não vai me atender? Não, não vai te atender. Mandou dar essa palavra aí e resolve. Que nossa! Não era só leproso, orgulhoso, vaidoso. Depois se mostrou a sua vida fake. Mas eu achei, ia botar a mão na minha cabeça, é invocar, só falando das coisas espirituais. Mas eu não conheço alguém, porque ela... Reconheço alguém que ele é espiritual por ele falar das coisas espirituais. Eu reconheço alguém que é espiritual pelo discernimento que ele tem das coisas. Irmão, de verdade, vou falar o carioquês aqui para você entender melhor. Amigo, você pode falar da Bíblia, você pode ser, eu posso estar aqui pregando, pode estar tocando. O que interessa, irmão, é na hora do pau você responder de verdade o que Deus mandou você fazer. É isso que interessa, cara. O que interessa é daquela porta para fora. É isso que interessa. Ah, pastor, sabe, eu cheguei a fazer um curso, eu já fiz isso, eu já fiz isso. Ah, muito legal, tudo legal, tudo legal. Mas eu quero saber, irmão, é na hora do discernimento. Quero saber se quando Deus te pede uma coisa, você fica batendo o pezinho. O cara é general, fortão. Quando Deus deu uma direção, virou uma menininha. Eu não vou, porque lá na minha terra tem... Cadê o macho, irmão? Cadê o cara? Cadê a pessoa que fala das coisas do Espírito quando é afrontado? Quando recebe uma proposta errada? Cadê a pessoa que fala tanto de Deus e se enganou? Cadê a pessoa que não teve discernimento que você expôs sua família com essas atitudes? Que você ia acabar com o teu casamento? Que você está expondo os seus filhos? Que isso acabou com as tuas economias? Cadê a pessoa de Deus? É isso que eu quero saber. Cadê, cara? Aonde foi parar esse cara espiritual? Aonde foi parar o cara de Deus? No processo de Deus, isso vai ter que ser tratado. Não se fala de perdão, se perdoa. Não se fala de amor, se ama, irmão. Não se fala de administrar mais, se administra. Se fala menos. A Bíblia diz que o cristão esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O que vale para Deus, meu irmão, é você fazer, agir. Não é o que eu prego, mas é o que eu vivo. Não é o que você prega, mas é o que você vive. É isso que conta. Jordão é lugar que desce, que corre e que flui. Você é no Jordão, é no processo do Jordão que você é purificado. Até Jesus passou pelo Jordão. Quem entende isso? Diga amém. Eu queria falar, caminhando para o final, eu queria falar uma coisa muito importante. A Bíblia fala, em Mateus 7,15. Vamos abrir lá? Acho que a gente tem tempo de ver isso aqui. Mateus capítulo 7. E aí, estamos juntos? Sete, 15. Olha aqui comigo aqui, por favor. Olha que texto interessante. Quantos amam a palavra de Deus? É dela que vem a resposta, irmão. Não pule essa etapa. Um dia falou com os profetas, falou com os sonhos, mas a Bíblia fala agora que ele fala pelo Filho, Jesus, a palavra de Deus. É outra etapa que Deus não vai pular na nossa vida. É profundidade nas coisas de Deus. Deixa de ser superficial. Não dá para ser superficial. E sabe quando a gente percebe isso? Quando a gente está numa luta. Por que eu estou desesperado? Porque você é superficial com Deus. Por que você não tem direção? Porque você é superficial com Deus. Irmão, eu não tenho como me justificar. No dia que você me vê murmurando de alguém, você pode botar a mão na minha cabeça, estou endemoniado. Porque
eu não tenho direito de reclamar nada da minha vida em relação. Isso não acontece por conta de fulano, não tenho. Eu já tenho revelação suficiente para saber que ninguém pode impedir o que Deus tem para mim. Irmãos, deixa eu falar, eu demorei a entender isso, eu perdi muito tempo. Eu demorei a entender isso. Eu já perdi muito tempo com mágoa, irmão. Perdi tempo com mágoa. A mágoa, ela só estava me atrapalhando, não atrapalhou ninguém. Até quem me magoou não atrapalhou. Até quem me feriu não atrapalhou. Só eu que estava parado. E um dia Deus disse assim, você não vai se convencer, cara? Facilita, Ângelo. Abre o coração, cara. Você é muito teimoso. Essas pessoas não te prejudicaram. As pessoas não te atrapalharam. Isso, mas Jesus, não é. Você tem que aceitar, meu filho. Quanto tempo você vai perder ainda com esse ressentimento? Eu precisei de cura, irmão. Irmão, facilita. Deus quer te curar, cara. Eu vou falar de novo. Irmão, facilita. Deus quer te curar, irmão. Sua vida está parada. Para. Não tem, ninguém tem com isso. Não tem nada. Não tem igreja, nem pastor, trabalho, empresa, não tem nada. Quem nos separará do amor de Deus? Anjos, não. Morte, não. Altura, profundidade, não. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Se convença disso. O que aconteceu com você não te afastou de Jesus. Ele continua pronto para agir na sua vida. Se convença disso. É você que parou. É você que resolveu se amarrar a isso. E tudo que Jesus quer, cara, me ajuda. Facilita. Eu estou pronto para agir. Faz sentido, irmão? Diz assim, 15. Cuidado com os falsos profetas. Mateus 7,15. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas em espinheiros ou figos em ervas daninhas? Semelhante toda árvore que dá boa frutos, toda árvore que dá frutos bons, mas a árvore ruim que dá frutos ruins. Toda árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Eu tinha que ler isso aqui, é muito importante. Então eu lhe direi claramente, nunca os conheci, afaste de mim, vocês que praticam o mal. Deixa eu explicar uma coisa para você, a diferença de dom e fruto. Então, o dom é de Deus. Diga, o dom... Faz assim com a mãozinha, vamos exercitar. Vamos lá? O dom... faz bonitinho, irmão. Vamos lá, vai. Amém? Vamos lá. O dom, igual uma ola assim. O dom é de Deus. O fruto é meu. O dom é assim. O dom é meu. Um dia eu vou cobrar o que você fez com ele. Toma para você e é para você servir ela. Mas o dom é meu. E por que não podemos ser conhecidos pelos dons? Por que os dons não deixam Deus maravilhado? Porque o dom... vocês estão com vergonha. É para gravar. Por que Deus não fica admirado? E Ele quer isso. Nós devemos mover nos dons. Mas por que os dons não movem a Deus? Porque o dom é de Deus. Então não vai surpreender. Foi Ele que te deu. Como é que você... Nossa, comprei a camisa nova, Jesus. Eu que te dei. Nossa, Jesus, estou falando em língua. Nossa, Jesus, orei por um enfermo, ele foi curado. Até que enfim, né? Acordou. Alô! Porque o dom é de Deus. São maravilhosos. E é maravilhoso, porque é dele mesmo. Deus só dá coisas maravilhosas.
Mas o fruto, irmão, são os frutos, nós somos conhecidos pelos frutos. O dom é irrevogável. Como é que pode Deus usar o cidadão? Irmão, Deus usa quem Ele quer, Ele deu para o cara, qual o problema? Para com essa bobeira. Como é que pode, pastor? Será que isso é de Deus? Pergunta para ele, irmão. Deus usa quem Ele quer. Onde na sua Bíblia está escrito que Deus fica selecionando? Não, você não pode desse dom. Pelo contrário, de se pedir, Ele vai dar. E às vezes Deus usa um cara aí muito corrompido, sabe por quê? Porque os santos de plantão não querem se mover nos dons. Mas isso é história para outro dia. Nós vamos falar de frutos. Porque o que me interessa é isso. Eu sou conhecido pelo fruto. Não sou conhecido pelo que eu prego, pelo que eu toco, pelo nível de revelação que eu falo. Isso não revela quem eu sou. 1 Coríntios 13. Vamos lá? Estamos aí ainda ou não? Amém? Por isso, irmão, que ele diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Sabe o que eu entendo com esse texto? Jesus falando assim, igreja, para de burocracia. Esteja igreja. Vamos pular essa parte da liturgia, dos mimimis, e vamos ser quem somos mesmos. Vamos direto, irmão. Vamos enfrentar o que tem que enfrentar. Logo. Será que isso não começou a queimar no teu coração hoje? De Jesus te impulsionando. Cara, eu quero ver sua vida andar. Eu quero mudar a tua história. Quero fazer algo novo dentro de você. Seja corajoso e aceita o processo de Deus. Para de mimimi. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Para, irmão, para. Enfrenta o processo de Deus. Vamos falar de frutos? Porque lá em Gálatas diz assim, o fruto do Espírito é o amor. E aí vai derivando outras coisas. O fruto de Deus é o amor. Eu sou conhecido pelo tamanho do amor que cresce dentro de mim. Que vai produzindo dentro de mim. 13:1 diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa e como um prato que retine. Ou seja, sem força nenhuma, só aparência. Ainda que eu tenha dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Por quê? Porque o dom é de Deus. Ainda que tenha tudo isso, fui eu que te dei. Versículo 4. O amor, versículo 3, perdão. Ainda que dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, vai vendo aí os frutos. Eu sou conhecido pelos frutos. O fruto do Espírito é amor. Então, eu não sou conhecido pelo dom. Aí ele começa a dizer, que fruto? Então vamos falar do que diretamente. A Bíblia é muito simples, rápida. Fruto. Aí ele começa a dizer, o amor é o quê? O amor é o quê? Paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Porém, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, relacionava como menino. Mas eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Pois agora, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho.
Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora as três coisas: fé, esperança e amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Sabe qual o fruto que Deus queria ver em Naamã? Era o fruto de não se orgulhar. Sabe por que você se preocupa ainda se você falar o que vai pensar? É porque você não tem esse fruto ainda. Porque você não foi curado. Sabe por que dói ainda? Porque você não foi curado. Sabe por que você se irrita ainda? Porque você não foi curado. Simplifica. O processo de Deus é assim. Se você facilitar, Ele vai agir. O amor não inveja. Sabe por que ainda incomoda? Deixa eu lhe falar uma coisa, querido. Eu falava isso com um amigo outro dia. Eu fiz PhD, mestrado, e acredito que até acima nisso. E me formei na faculdade da carência. Se você quer saber alguém que sofreu com carência e ansiedade, esse sou eu. Irmão, eu sei o que é isso. Irmão, eu aprendi tanto sobre carência, apanhando e sofrendo, que antes do culto, quando alguém carente virava lá na Nelson Dávila, eu já sentia, tem alguém carente chegando aqui. Até aqui agora, posso até mostrar quantos carentes tem aqui. Calma, brincadeira. Fica calmo, fica calmo. Brincadeira, fica tranquilo. Um dia eu falei com um amigo, cara, isso vai te levar para o buraco, isso vai acabar com a sua vida. Para um pouquinho e reconhece que essa carência vai destruir você. Você não precisa de um relacionamento, você precisa de Jesus. Você precisa ser curado disso. E deixa eu lhe falar uma coisa, e eu percebi que talvez ele não me dava atenção. Não desprezava, mas eu senti que ele não... A atenção não estava totalmente, ele não estava valorizando aquilo, não estava entendendo. Eu falei assim, eu estou falando sério, cara. Você precisa ser tratado nessa carência, você é muito carente. Isso destrói. Querido, eu perdi amigos. Por causa da carência, não valorizei pessoas importantes. Deus me deu um presente maravilhoso, irmãos, foi a minha esposa, Giovana. Mas antes dela, você não sabe como eu sofri com isso. E quando eu percebi que ele não estava dando atenção, eu falei, eu tenho certeza que você vai quebrar a cara. E ele falou assim, ele ainda não entendeu. Eu falei, não é porque eu sou um homem de Deus, não. É porque eu fui ferido nisso, mas fui curado. E aonde, querido, você foi ferido. Se você aceitar o processo de Deus, Ele vai te curar. E das suas feridas vai sair poder para curar as pessoas. Aonde você foi humilhado, você vai ser usado para tirar pessoas da rota da morte. Sabe? Nós somos uma igreja em pequenos grupos. E de verdade, irmão, eu não entendo pequenos grupos que não têm quebrantamento. Não funciona, não tem nada a ver. Não é estudo bíblico. Não é estudo bíblico. Não é para saber quem sabe mais de Deus. Não é. As pessoas entendem mal Tiago 5,16. Confessais uns aos outros as vossas culpas e serei curados. Sabe, quando eu estou me confessando com alguém, quando eu estou em um relacionamento profundo e eu resolvo me abrir com essa pessoa, não é o que ela vai falar que vai mudar a minha vida, é o que eu falei que vai mudar. É quando eu sou curado, quando eu resolvo botar para fora. O problema vai se resolver quando Jonas disse assim, sou eu o problema. Às vezes a pessoa não tem nem a experiência para lidar com aquilo que você está falando. Mas a cura está em quando nós nos despimos. Quando a gente entra no Jordão, desce, depois corre e flui. Quando eu estou em um pequeno grupo, e um discipulado profundo mesmo, não é, sabe, chegou lá, reuniu, Jesus, porque a unção, se irrita, irmão.
E sabe como se muda? A gente aprende com Jesus como isso muda. E a gente vai terminar aqui. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 26. Não é isso, irmão. Nós somos igreja. Sabe o que é igreja, querido? É corpo de Cristo. Nós estamos ligados. Somos membros do mesmo corpo. E igreja é assim, o dedinho está doendo, o corpo todo sente. Que deixa eu lhe falar uma coisa. O cabeça da igreja é Jesus. Acompanhe esse raciocínio comigo. O corpo é a igreja. A cabeça é Jesus. Tem pessoas querendo se relacionar com a cabeça sem se relacionar com o corpo. Querido, isso é um monstro, não existe. Deixa eu lhe falar, você quer ser curado mesmo? Você quer viver uma etapa nova da sua vida? Você primeiro precisa se aprender a se envolver com o corpo. Entender como esse corpo funciona, ele funciona junto. Nós estamos ligados. Sabe o que para mim é célula? Sabe para mim o que é pequeno grupo? É vida na vida. É conhecer o meu irmão. E mais importante, é o meu irmão me conhecer, saber quem eu sou. Se for para passar tempo, fica em casa, mano. Melhor ficar em casa, cara. Igreja é vida na vida. É não se preocupar com reputação. Você sabe quem eu sou. Decepcionou, vai embora? Cara, eu sou isso aí. É nisso que eu preciso mudar. E aqui, você vai entender por que eu estou pregando essa mensagem. Foi nesse versículo aqui que nasceu essa mensagem. Mateus 26. Aleluia, irmão. Jesus no Getsemane. Foi aqui que expulou no meu coração, irmão, com força. Foi aqui que eu entendi. Isso aqui, deixa eu lhe falar, o que eu vou falar para você aqui agora, vale muito mais do que muitas barras de ouro. Isso aqui me levou para um nível em Deus que facilitou muito a minha vida, o que eu vou ler aqui agora. Isso aqui me fez compreender. Isso está mudando a minha forma de liderança, minha forma de lidar como marido. Está mudando até as frustrações que eu tinha, ansiedade de que algo que ia acontecer ou não. Quando eu li isso aqui, eu falei, agora eu entendi. Isso me levou a um nível de paz que antes eu não tinha. Sabe quando você está cego para certas coisas, mas abre os olhos assim, eu falo, Jesus, que legal! Por que eu não tinha visto isso antes? Por que o meu coração não ardia? Aonde que eu estava, Pai? Será que na minha Bíblia não tinha isso? Eu vou reclamar? Vou buscar meus direitos, porque eu acho que eu nunca li isso. Eu já vi filmes sobre essa passagem. Eu já vi pessoas ministrando, mas uma coisa queimou no meu coração, que me fez mover, irmão. Diz assim, ó, versículo 36, capítulo 26, verso 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem aqui enquanto vou orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E começou a entristecer-se e angustiar-se. E disse-lhe, então, a minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se o rosto na terra e orou. Meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Versículo 38, mais uma vez. Então disse-lhe a minha alma está profundamente triste,
Numa tristeza mortal, fique aqui e vigie comigo. Querido, aqui Jesus está se aproximando da morte. Esse é o fundo. É o plano de fundo. Jesus sabia que estava a hora de ser traído. Ele sabia disso, sempre soube do propósito da sua vida. A nossa referência é Jesus. Jesus sabe a estação que está vivendo. Nunca esteve perdido. A igreja tem que saber a estação que está vivendo. A igreja tem que saber o processo que está vivendo. Eu sei por que minha família está passando isso. Eu sei o que virá. Deus está movendo. Eu estou entendendo o processo. Isso é fundamental para você não se perder. E Jesus chega até ali. Quem é Jesus, irmão? Vamos lá. Conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Nunca pecou, perfeito. Eu quero que você entenda isso. Lindo, maravilhoso, a palavra de Deus encarnada, maravilhoso. E quando ele vai para o Getsemane, você sabe o que quer dizer Getsemane? O lugar onde se esmaga a fruta para se tirar o melhor dela. Quando Jesus foi para esse lugar, aonde ele seria esmagado. É isso que quer dizer, Jesus estava no lugar onde ele estava sendo espremido. Sabe o que ele fez com os seus discípulos? Homens limitados. Isso aqui mudou a minha vida, querido. Preste muita atenção nisso. Você sabe o que ele fez? Ele desceu Jordão. Desce, corre e flui. Você e você, vem comigo. A minha alma está angustiada. Eu preciso que você ore comigo. Isso aqui que é a igreja. É isso que é a igreja. Jesus não foi como Naamã, protegendo reputação. Ele disse assim, ora comigo. Se você continuar lendo o texto, os discípulos dormem, Jesus volta e diz assim, poxa, eu pedi para vocês orarem 1 hora comigo. Jesus não teve problema em se despir para os seus discípulos. Isso aqui é lição, irmão. É com ele que nós temos que aprender. Sabe por que uma célula não é quebrantada? Porque não tem líder quebrantado. Sabe como é que eu levo unção de quebrantamento para a minha célula? Você ora? Não. Você jejua? Não. Claro que eu jejuo e oro pela minha célula, mas não. Sabe como eu quero ter quebrantamento na minha célula? Eu me abro. O assunto está muito, porque Deus, porque a unção vem, porque eu gostei do louvor. Irmão, deixa eu falar com você, essa semana eu quebrei o pau aqui em casa, está tudo ruim. Nossa, está tudo ruim. E aí, quem vai falar também? Estou precisando de ajuda. Ore por mim. Sabe por que falta quebrantamento? Porque precisa de um pai quebrantado. Alguém que não só se protege, que só vem com regras, que só vem com discursos. Parece que você não passa problema, parece que você nunca teve dificuldade. Sabe? Não, não é assim, isso não é igreja. Jesus desce e fala assim, olha, vem você e você comigo. Nós estamos indo para o Getsemane. Ore comigo. E aí, irmão, esse é o processo que Deus tem para você. O Getsemane de Deus é o evangelho que talvez alguns aqui não ouviram. É aquele abraço que Jesus te dá. E não tem abraço igual esse. E você fala, coisa legal. Eu me sinto seguro. Isso é tão gostoso. Mas chega o Getsemane. Jesus começa a apertar mais um pouquinho. Você fala, nossa Jesus, você é forte. Ui. Aí ele aperta mais um pouquinho. É Jesus mesmo que está aqui? Sou eu. O que está acontecendo comigo? Você vai ser esmagado agora. E ele começa a apertar. Ele começa a apertar. Até sair o azeite, o melhor de você. Deixa eu lhe falar. Não obrigue ninguém a entrar no processo de Deus. Porque só a pessoa sabe do que ela vai ter que abrir mão para enfrentar a mudança. Irmão, eu prego para quem quer ouvir.
É para essas pessoas que eu prego. Eu não prego para todo mundo. Eu prego para quem quer ouvir. É sua decisão aceitar o processo de Deus. Eu quero orar por você.